Sigmund Freud. E se a matemática estivesse errada? E se ela não fosse lógica? Bem, eu não entendo muito de matemática, mas existe um autor, o Ted Chiang, que escreveu um conto sobre isso. Uma ficção científica, na qual acidentalmente é descoberto um erro na matemática. Essa doutora, a René, trabalhando, chega a um resultado absurdo, que desafia toda a matemática até agora. As consequências dessa descoberta intelectual impactam tanto a vida emocional como a saúde mental dela. O conto é estruturado de uma maneira muito inteligente, como se fosse um livro sobre lógica. Tipo o tratado lógico-filosófico do Wittgenstein, que é dividido em 1, 1.1, 1.1.2, 1.2, né? Além de ter uma introdução de 53 páginas do Bertrand Russell, que não tem nada a ver com isso. Mas, em vez disso, o conto é dividido em 1, 1A, 1B, 2, 2A e 2B, em que 1A representa a fala de um personagem e o B representa a fala de outro personagem. E ele começa assim. 1. Dividir um número por zero não produz um número infinito como resultado. O motivo é que a divisão é definida como o inverso da multiplicação. Se você divide por zero e depois multiplica por zero, deve reobter o número inicial. Entretanto, multiplicar o infinito por zero produz apenas zero, e nenhum outro número. Não há nada que, ao ser multiplicado por zero, produza um resultado não zero. Portanto, o resultado de uma divisão por zero é literalmente indefinido. Em 1A, depois desse pequeno prelúdio, a gente conhece essa jovem moça, a René, que passou uma semana internada no hospital. E tendo que suportar aquela comida horrível e aquela luz muito forte, ela olhava para o céu e via as nuvens passando. E nem conseguia imaginar como tudo chegou a um ponto tão extremo como aquele. Em 2B, a gente também conhece Carl. Carl assinou seu nome mais uma vez. As enfermeiras levaram os formulários. Então, ele as convenceu de que era responsável para um tratamento domiciliar. Ele ficou surpreso, de um jeito meio desapegado. Durante o tempo que lidou com os médicos e enfermeiros, a única sensação que o acompanhava era o enfado da rotina absolutamente entediante, enquanto respondia algumas perguntas. Sim, ela é professora de matemática. Não, eu sou de biologia. Depois de 1, 1A e 1B, seguimos 2, e segue esse padrão até o fim. O autor interrompe a linearidade da história e começa a explicar um pouco como funciona a matemática na vida real. Há uma prova bem conhecida que demonstra que 1 é igual a 2. Ela começa com algumas definições. Se A é igual a 1 e B é igual a 1 e termina com a conclusão A igual a 2A, ou seja, 1 é igual a 2. Escondida furtivamente há uma divisão por zero, e nesse ponto a operação sai dos trilhos, tornando nulas e inválidas todas as regras. Aceitar uma divisão por zero permite que se prove não apenas que 1 e 2 são equivalentes, mas que quaisquer dois números, reais ou imaginários, racionais ou irracionais, são equivalentes. Em 2A, assim que ela e Carl chegam em casa, René vai até a mesa de seu escritório e começa a virar todos os papéis de cabeça para baixo. E quando olhava uma de relance, contraía o rosto. Ela pensou em queimar tudo, mas seria inútil. Era a mesma coisa que não vê-los, e tudo já tinha passado. Ela lembrou de estar em situação de suicídio, na enfermaria, trancada, por uma semana, sendo observada por aqueles médicos incompetentes. Bastaria dizer, eu sei que não estou bem, mas me sinto melhor. E logo eles considerariam pô-la em alta. A gente descobre, em 2B, que Carl também já havia tentado suicídio. Ao observar René, ele se lembrou que havia completado 2 décadas. Estava fazendo por ela o que gostaria que tivessem feito por ele. E apesar de todos os esforços, ele não sentia mais do que uma sensação de dever em relação a ela. Em 3, a gente sabe um pouco mais sobre tentativas de estruturações lógicas da matemática. Em Principia Mathematica, Bertrand Russell e Alfred Whitehead tentaram fornecer uma fundamentação rigorosa à matemática, usando como base a lógica formal. Começaram com o que consideravam ser axiomas, os quais usaram para derivar teoremas de complexividade
crescente. Na página 362, tínhamos estabelecido o suficiente para provar que 1 mais 1 é igual a 2. Em 3A, nos é mostrado como a René se envolve com matemática desde criança. Ela olhava os quadrados perfeitos dos ladrilhos de mármore e ficava arrepiada em como as formas se encaixavam. Agora tinha outras compreensões e outras conquistas, como o doutorado aos 23 anos, e as pessoas a comparando com von Neumann. Ela nem ligava muito, mas ela ligava muito para como os teoremas se encaixavam perfeitamente, assim como os quadrados dos ladrilhos de mármore. Em 3B, a gente descobre que Carl nasceu de novo depois do suicídio. Teve uma relação na qual, logo depois dele melhorar, levou um pé na bunda, mas seguiu em frente. Depois disso, teve várias crises e dores de cotovelo, mas nunca mais sentiu desespero. Em 4, voltamos para a matemática na vida real. No início do século XIX, os matemáticos começaram a explorar geometrias que diferiam da geometria euclidiana. Essas geometrias alternativas produziram resultados que pareciam completamente absurdos, mas sem contradições lógicas. Posteriormente, foi demonstrado que essas geometrias alternativas eram consistentes desde que se partisse que a geometria euclidiana fosse consistente. A prova da consciência da geometria euclidiana iludiu matemáticos. No fim do século XIX, o melhor que tinha sido obtido era uma prova de que a geometria euclidiana era consistente desde que a aritmética fosse consistente. 4A. Quando tudo isso começou, não passava de um aborrecimento para René. Ela foi até a sala de um colega, Peter Fabrice, e lembrou que estava desenvolvendo um formalismo sobre sistemas axiomáticos e comentou com esse colega que tinha chegado a um resultado absurdo e pediu para o colega revisar, sem pressa. 4B. A gente descobre que René e Carl se conheceram em uma festa. O rosto de René era inexpressivo e parecia sombrio boa parte do tempo. Agora, Carl estava sentado, lendo uma revista acadêmica, e ouviu René amassar papéis de maneira agressiva. Foi até o quarto e disse: "Nossa, se você continuar assim, sua pressão vai subir, né?" Brincando. E ela respondeu que não era para ele ir com aquele ar de superioridade, e que ela sabia quando estava apta ou não para trabalhar. Carl falou que não ia mais atrapalhar, achou estranho e saiu, tentando decifrar aquele olhar. Em 5, o autor vem então com mais alguns problemas da matemática. No segundo Congresso Internacional de Matemática, em 1900, David Hilbert listou o que considerava serem os 23 principais problemas matemáticos não solucionados. O segundo item da lista era um pedido de comprovação da consistência da aritmética. Essa comprovação iria assegurar a consistência de grande parte da alta matemática. O que essa comprovação tinha de garantir era, em essência, que ninguém conseguiu provar que 1 é igual a 2. Poucos matemáticos viam isso como uma questão de grande importância. 5A. René foi atrás de seu colega Peter Fabrice, atrás do seu formalismo, da revisão. Ele respondeu que era a coisa mais extraordinária que ele já tinha visto. Era como pequenas pecinhas de Lego que se juntavam e formavam um grande brinquedo. Ele não havia achado o erro do formalismo. Então, a René decidiu mandar para outro colega na Universidade de Berkeley. Os dois estavam curiosos. René até usaria uma palavra, o Callahan, enfática, que curioso. 5B. Carl ainda estava tentando entender o que aconteceu. Será que René estava apenas frustrado com o trabalho? Será que estava ficando sem ideias? Será que está chegando aos 30 anos sem uma grande descoberta estava deixando ansiosa? Bem, parecia improvável. Ele considerou outras alternativas, como desânimo acadêmico, ou ela estar decepcionada com o excesso de especialização, ou simplesmente estava cansada. Fosse lá o que estivesse acontecendo, era algo que Carl não conseguia aprender, e isso o incomodava. Em 1931, Kurt Gödel demonstrou 2 teoremas. O primeiro mostra, de forma geral, que a matemática contém assertivas que podem ser verdadeiras, mas são inerentemente impossíveis de comprovar por meios formais. O segundo teorema de Gödel mostra que uma reivindicação da consistência da aritmética é apenas uma dessas assertivas.
não pode ser provada como verdadeira por nenhum meio usando os axiomas da aritmética. Ou seja, a aritmética, como sistema formal, não pode garantir que não vai produzir resultado como 1 é igual a 2. Contradições como essas podem nunca ter sido encontradas, mas é impossível provar que nunca serão. 6A. Mais uma vez, Cal foi ao escritório da René, e quando começou a falar, René a interrompeu e disse: "Olha, eu vou te explicar o que está me incomodando." Então, ela pegou uma folha e escreveu um monte de cálculos, e no fim colocou que 1 era igual a 2. Cal franziu a testa e não tinha entendido nada, então ela falou formalismo que igualava qualquer número a outro, e nessa folha ela tinha provado que 1 era igual a 2. Ele perguntou se não havia uma divisão por zero no meio desse formalismo, mas não havia nada errado. Então Cal falou: "Ora, é óbvio que 1 e 2 não são iguais. Tem que ter alguma contradição." "Isso mesmo," René retrucou. "Aritmética como sistema formal é inconsistente." 6B. Não havia erro. René havia acabado de refutar a maior parte da matemática. Para ela, agora, tudo era irrelevante. "Como você pode dizer isso? A matemática ainda funciona. Os mundos científicos e econômicos não vão entrar em colapso com essa conclusão." Cal indagou. Então, a René explicou que o que a gente usa no dia a dia como matemática é apenas um truque. Um exercício mnemônico, é uma ilusão, é como contar os nós nos dedos para saber quantos dias tem um mês. A matemática não havia nada a ver com a realidade. Os positivistas diziam que a aritmética era uma tautologia, mas estavam errados, pois na verdade era uma contradição. Em 1936, Gerhard Jetson apresentou a prova da consistência da aritmética. Mas para fazer isso, precisou usar uma técnica controvertida conhecida como indução transfinita. Esta técnica não está entre os métodos habituais de demonstração matemática e mal parecia apropriada para assegurar a consistência da aritmética. O que Gerhard fez foi provar o óbvio assumindo o duvidoso. 7A. O outro professor havia revisado o formalismo de René. Callahan havia ligado de Berkeley, mas não poderia oferecer nenhuma saída. René havia encontrado algo crucial e perturbador. Mal conseguia escutar o professor na ligação. Não estava conseguindo falar com as pessoas. Estava achando que a matemática estava zombando dela e que ela estava ficando louca. Cal tentou, durante esse tempo, recompor a relação. Reservou uma estadia em um grande hotel, mas acabou não acontecendo. Parece que a René estava totalmente imersa por esse problema. Cal acabou desistindo de tentar entender. Cancelou as reservas do hotel e eles mal se falaram depois disso, apenas quando necessário. Nesse dia, ele havia esquecido algo em casa e encontrou um bilhete sobre a mesa. Não sabia onde ela tinha conseguido o cianeto. Sentia um déjà vu. Agora ela que estava na situação de suicídio. Enquanto estava ali, parado da porta do quarto, ele podia ouvi-la, aos prantos, no chão, paralisada de vergonha, exatamente como ele ficara 2 décadas atrás. 8. Hilbert disse uma vez: "Se o pensamento matemático é defeituoso, onde vamos encontrar a verdade e a certeza?" 8A. René ficava pensando: será que minha tentativa de suicídio vai me marcar para o resto da vida? Ela alinhou as bordas do papel na mesa e ficou pensando: será que vão pensar que eu sou louca ou instável? Ela, como muitos, sempre pensara que o significado da matemática não era derivado do universo, mas em vez disso, impunha um sentido ao universo. A matemática era totalmente dependente, mas virtualmente fornecia um significado semântico para essas entidades, estabelecendo categorias e relações. Para o que ela ia se voltar agora? 8B. Em 2 meses, ela mudara demais. Depois de 6 anos de casamento, Cal deixara de amá-la. Detestava essa ideia, estava se achando ridículo e hipócrita, porque a vida intelectual da René estava diretamente relacionada com o emocional dela. Ficar significaria aceitar um tipo diferente de relacionamento, que ele não podia aceitar. Deixar René era inevitável, mas seria um pecado que ele não poderia perdoar. 9. Certa vez, Albert Einstein disse: "Até onde as proposições da matemática se referem à realidade, elas não são certas. E até onde estão certas, elas não descrevem a realidade." 9A igual 9B. Por fim, nesse conto, onde a aritmética é provada errada,
Carl está limpando as vagens da ervilha para fazer o jantar, e René pediu para eles conversarem por 1 minuto. Falou que sabia que não tinha sido óbvio, mas estava agradecida por ter ele com ela, que as coisas que estão passando na cabeça dela, ela nunca imaginou nada assim. Se fosse um tipo normal de depressão, com certeza eles conseguiriam lidar, mas o que aconteceu com ela foi quase como se uma teóloga estivesse provando que Deus não existe, não apenas temendo isso, mas sabendo que é verdade. Parece absurdo? Ela não conseguiu transmitir a sensação, mas era algo que ela acreditava de forma profunda e implícita, mas que não é verdade, e ela demonstrou isso. Fim. Muito obrigado por ter assistido. Essa história foi baseada no conto Divisão por Zero, do Ted Chiang. Vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar. E tive a ajuda da Nona Cash, que é um podcast que vale muito a pena ouvir, e ela tem uma das vozes mais bonitas que eu já ouvi. Se você gostou, não esquece de deixar o like e mostrar para as pessoas que você gosta. Muito obrigado.